Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Gênesis, capítulo 39. É a história de José, depois de ter sido vendido por seus irmãos para uma caravana de midianitas, na casa do Potifar, quando finalmente José é vendido por essa caravana na terra do Egito. E eu vou ler com você Gênesis 39, do primeiro verso em diante. Diz assim a palavra: José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e não se preocupava com nada a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: "Venha, vamos para a cama." E ele recusou, dizendo assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: "Venha, vamos para a cama." Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: "Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto." Ela guardou a capa até que o dono de José chegasse. Então contou a mesma história. "Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei alto e ele correu para fora, deixando a capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou." Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei, e José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Louvado seja Deus pela sua palavra. Muito bem. É muito interessante estudar a história de José, porque a história de José quebra alguns paradigmas equivocados que nós alimentamos nas nossas mentes. Um dos paradigmas que a história de José quebra é aquela noção de que, uma vez que o Senhor está conosco, nós não podemos passar por problemas, não podemos passar por privações, não podemos passar por lutas, não podemos passar por adversidades. Esse paradigma a história de José põe por terra. Porque o texto que nós lemos faz questão de frisar inúmeras vezes que o Senhor era com José.
Se você quer entender o capítulo 39 de Gênesis, você tem que começar a partir dessa declaração de que o Senhor era com José. Na caravana, o Senhor era com José. Na casa do Potifar, o Senhor era com José. Na cadeia, o Senhor era com José. Por onde José passou, o Senhor estava com ele. O Senhor era com ele e mais, o Senhor o abençoava. Meu Deus, o que é que isso significa na prática? Como é que eu posso entender que um homem que sai de uma caravana de mercadores para uma casa como escravo e dessa casa para a cadeia é uma pessoa abençoada? Como é que a gente lida com o fato de que a Bíblia chama de homem abençoado um homem que está cada dia mais afundado nesse lamaçal de confusões em que José acabou sendo colocado? Como é que nós podemos entender que a Bíblia chame de homem abençoado um homem que a cada dia está mais próximo ao fundo de um poço que parece nem ter fim? Como é que a gente lida com o fato de que mesmo nos momentos mais trágicos da nossa vida, a palavra diz que o Senhor é conosco? O Senhor era com José. O Senhor é comigo, mesmo naquelas circunstâncias que eu não entendo. O Senhor é com você, meu caro ouvinte, mesmo naqueles momentos em que você está sofrendo e que você não entende e dos quais você gostaria de se livrar o mais rapidamente possível. Mesmo naqueles momentos em que você não sente a presença de Deus, o Senhor é com você. Não é só uma questão de onipresença, porque a gente sabe que Deus é onipresente. A onipresença de Deus significa que Ele está presente em todos os lugares. Não é uma questão de onipresença essa declaração de que o Senhor era com José, embora nós não possamos descartar a questão da onipresença. Eu talvez possa dizer melhor da seguinte maneira: que o Senhor era com José não era só uma questão de onipresença, mas sobretudo uma questão de companhia, sobretudo uma questão de participação, sobretudo uma questão de proteção. Que o oxigênio seja onipresente nesse ar que nós respiramos, nesse mundo em que nós vivemos, nós sabemos. Mas que Ele nos faça companhia, que Ele se importe conosco, isso é outra coisa. E isso não faz o menor sentido em relação ao oxigênio. Mas em relação a Deus faz. É claro que eu não estou chamando o oxigênio de onipresente, eu estou apenas dando um exemplo. Que algo seja onipresente não significa necessariamente que isso se importe com a vida que acontece debaixo da sua presença. Que algo seja onipresente não significa que esse algo se importe conosco. Mas que Deus seja onipresente significa mais do que Ele estar em todos os lugares. Significa que Ele ama, que Ele se importa, que Ele cuida. Então a declaração de que o Senhor era com José não é só uma declaração de que Deus está presente em todos os lugares. É sobretudo uma declaração de que mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, Deus é conosco, se importa conosco, cuida de nós e está absolutamente no controle de todas as coisas. Tente imaginar José na caravana dos midianitas, esses ismaelitas, descendentes de Ismael, que moram na região de Midian, e que comercializam escravos, e que receberam José por causa da traição dos próprios irmãos de José, e que jogaram José dentro daquela caravana de escravos, provavelmente cheia de outras pessoas, que vinham sendo trazidas da Europa, da Ásia mais ao norte, à medida em que a caravana passava por Dotã e ia para a terra do Egito. A única referência nos nossos dias que a gente pode ter para uma caravana daquelas é quando você está na estrada com o seu carro e de repente avista um caminhão daqueles que transportam porcos. E aqueles porcos todos amontoados dentro daquele caminhão. Isso me faz lembrar ou me faz imaginar o que José enfrentou naquela caravana. Gente que ele nunca viu,
aqueles mercadores que ele também nunca tinha visto, e ali ele, sem nenhuma condição de higiene, nem de conforto, sem nenhuma condição de dar notícias suas para o seu pai, tendo sido traído pelos seus irmãos, José na caravana, com os seus sonhos talvez desmoronando, imaginando em seu coração que a sua vida estava acabando ali. É exatamente nessa caravana que a Bíblia faz questão de dizer que o Senhor era com José. E aí, quando os midianitas chegam com José na terra do Egito e o vendem para Potifar, um alto oficial do rei egípcio, do faraó, a Bíblia diz que na casa do Potifar o Senhor era com José, de modo que onde José punha a sua mão, as coisas fluíam. Depois José vai parar na cadeia pela armação da esposa do Potifar, e ali o Senhor era com José. Esse paradigma equivocado que nós temos na nossa mente, de que uma vida abençoada por Deus está imune às provações, está isenta de tribulações, esse paradigma a história de José ajuda a quebrar. José na caravana, José na casa, José na cadeia, são provas, são sinais, são marcas de que mesmo numa vida abençoada por Deus, as provações, as tribulações, as dificuldades são possíveis e muitas vezes necessárias para que seja moldado o caráter daquele que Deus um dia vai usar poderosamente. Não despreze aquilo que Deus está fazendo e pode vir a fazer no meio da sua luta, pois José tinha que passar pela caravana, tinha que passar pela casa, tinha que passar pela cadeia para finalmente chegar ao trono. O Senhor era com José. Mas além disso, há algumas lições nesse texto muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com você. E a primeira lição que nós encontramos nesse texto é a seguinte: o Senhor era com José e por isso José fazia sempre o seu melhor. Talvez aqui nós tenhamos uma primeira descoberta que nos ajuda no sentido de entendermos essa declaração de que mesmo em meio a uma circunstância tão adversa, o Senhor era com José. Por quê? Porque de repente a gente descobre que a presença de Deus não fica evidente pelo fato de as circunstâncias serem favoráveis, mas a presença de Deus fica evidente pelo fato de José ser um homem dedicado a ser aquela pessoa que Deus queria que ele fosse. Eu vou explicar melhor o que eu estou tentando dizer. Na história de José, a gente descobre que a evidência da presença de Deus não é a circunstância favorável, não é o fato de que tudo me vai muito bem, obrigado. Mas a evidência da presença de Deus é o fato de que no meu coração há uma disposição para fazer o meu melhor, mesmo em circunstâncias adversas. Que o Senhor era com José não fica claro porque as coisas estão indo bem para José. Pelo contrário, as coisas vão muito mal para José. Mas que o Senhor era com José fica claro pelo fato de José não se deixar vencer pelas circunstâncias, pelo fato de José não se deixar abater, pelo fato de José não se deixar desanimar. Há alguns anos eu atendi uma pessoa no gabinete pastoral que me dizia assim: pastor, a minha vida foi para o fundo do poço. Meu marido perdeu tudo, nós estamos endividados, nós não temos dinheiro para o supermercado, nós estamos com o aluguel da casa atrasado, nada na nossa vida está dando certo, nós não estamos conseguindo dinheiro, emprego, trabalho, renda, nós não estamos conseguindo uma porta. E aí, pior do que isso é o seguinte: eu não sei como é que a gente pode dar testemunho da fidelidade de Deus nessas circunstâncias, a pessoa me disse. Porque a minha família fica cobrando: vocês não creem em Deus? Por que estão passando por isso? Vocês não são crentes?
Como é que explicam essa situação? E aí veio a pergunta que a mulher realmente queria me fazer naquele dia. Pastor, como é que nós podemos mostrar Jesus na nossa vida se nós estamos passando por tantas dificuldades? E eu confesso para você que nunca é fácil responder esse tipo de questão. Talvez haja pastores me ouvindo nesse momento. Eu sei que há muitos pastores que ouvem as minhas mensagens todos os dias e eles têm me falado dessa audiência, têm me dado seu carinho. Eu tenho sido muito grato a Deus por saber que há pastores não só acompanhando o meu ministério, mas sobretudo orando por mim. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui, esses pastores sabem muito bem como que é. Não é fácil responder certas perguntas quando as pessoas chegam no nosso gabinete já magoadas, frustradas, decepcionadas, com a sua fé muitas vezes arrebentada. Mas o fato é que naquele dia, quando aquela pessoa me fez essa pergunta, como é que eu posso mostrar Jesus na minha vida, estando passando por tantas dificuldades? A resposta que veio ao meu coração de imediato foi: é exatamente assim. Exatamente nisso. É exatamente enfrentando tudo isso com coragem e dignidade que você vai mostrar Jesus, minha irmã. Porque a presença de Jesus não fica clara unicamente numa vida em que tudo vai bem. Mas, sobretudo, a presença de Jesus fica clara numa vida em que as circunstâncias são adversas, mas o coração é digno. Tem muita gente que não crê em Jesus e está com tudo bem. Tem muita gente que não confia em Deus, mas que tem a vida resolvida e as coisas estão em ordem. Ah, pastor, eu não acredito nisso. É impossível uma pessoa não ter a bênção de Deus e estar com a vida em ordem. Lembre-se, nós estamos falando de circunstâncias, não de coração. Por isso, se nós formos avaliar uma vida em razão das circunstâncias, nós temos que admitir que uma vida para quem tudo vai mal não glorifica a Deus, e uma vida para quem tudo vai bem é resultado da bênção de Deus, mesmo que essa pessoa para quem tudo vai bem nas circunstâncias não esteja nem aí para Deus. O que nós não conseguimos nem imaginar, porque não é isso que a Bíblia ensina. Agora, se nós não olhamos pelas circunstâncias, aí nós entendemos muitas coisas. Por exemplo, entendemos que o ímpio muitas vezes prospere, porque a questão circunstancial, material, financeira, não é uma declaração da bênção de Deus. E entendemos que muitas vezes o cristão passa por dificuldades. Por quê? Porque nada disso é critério de uma vida abençoada. Uma vida abençoada fica evidente não nas circunstâncias, mas na disposição do coração. Por isso o Senhor era com José. Porque José era um homem de Deus, onde quer que ele estivesse. José se destaca na caravana. Pois embora o texto não fale, Potifar só comprou José porque era um rapaz que se destacava. Potifar era um alto oficial do faraó, podia comprar o escravo que quisesse, comprou José. Porque mesmo na caravana, José era um homem com um brilho diferente, um olhar diferente, uma postura diferente, uma saúde diferente. E o Potifar se encantou com José. José na caravana era um homem diferente. Aí ele vai para a casa do Potifar. E a Bíblia diz que logo o Potifar reconhece que o Senhor era com José. Perceba, o Potifar era muito mais poderoso do que José. O Potifar tinha motivos para olhar para José e dizer: esse menino, coitado, não tem nenhuma chance na vida. Coitado, crê num Deus que não pode fazer nada por ele, já que ele é meu escravo e eu sou o dono dele. Ele tinha que crer no meu Deus, já que eu sou o dono dele e ele é meu escravo. Mas não, o Potifar olha para José e reconhece que o Senhor era com José, de modo que coloca José acima de todo o seu patrimônio e de toda a administração da sua casa. Como não olhar? Ou como olhar para uma pessoa e não perceber que nela está a presença de Deus, quando mesmo em meio a circunstâncias tão difíceis, essa pessoa é uma bênção. Meu irmão, minha irmã, eu vejo Deus na sua vida, não porque você tem toda a vida estruturada certinha e sem problemas.
Eu vejo Deus na sua vida exatamente quando você tem problemas e lida com eles com o melhor das suas forças, com o melhor do seu caráter, com o melhor da sua fé, com dignidade, com temor de Deus. O Senhor era com José não porque ele era o máximo, não porque tudo na sua vida dava certo, mas sobretudo porque onde ele punha a mão, ele fazia ver que o Senhor estava com ele. Testemunho não é uma questão de vitória. Testemunho é uma questão de como você luta. Testemunho não é uma questão de quem vence. Testemunho é uma questão de quem não vende a alma. Testemunho não é uma questão de quem leva vantagem no final. Testemunho é uma questão de quem leva o nome de Jesus no processo. Testemunho não é uma questão de quem depois pode esfregar a sua bênção na cara dos outros. Testemunho é uma questão de quem abre mão do benefício para abençoar a vida dos outros. E assim era José. José era um homem abençoado, porque era possível ver Deus na vida dele em tudo o que ele fazia. Ele não tinha motivo nenhum, do ponto de vista das circunstâncias, para ser uma bênção. Mas o Senhor era com ele e ele era uma bênção. E Potifar viu isso. E Potifar logo viu isso. E colocou José sobre tudo aquilo que ele tinha. José não tinha nenhuma limitação na casa do Potifar. O Potifar não sabia nem o que tinha de comida na despensa. Ele só sabia o que tinha de comida no prato dele. Sabe quando você confia tanto numa pessoa que você não faz perguntas? É como num casamento abençoado. O marido confia tanto na esposa que não lhe faz perguntas. A esposa confia tanto no marido que não lhe faz perguntas. Mas, pastor, a Bíblia não diz, maldito o homem que confia no homem, diz. Mas a Bíblia continua dizendo, e faz dele o seu braço forte. O marido não faz da esposa o seu braço forte. O braço forte é o braço do Senhor. A esposa não faz do marido o braço forte. O braço forte é o braço do Senhor. Mas um confia no outro como quem sabe que o outro pertence a Deus e que a própria vida pertence a Deus e que se houver algum segredo, o Senhor vai revelar. Eu não preciso investigar. Mulheres, em nome de Jesus, se vocês têm qualquer desconfiança em relação ao esposo, orem a Deus. Peçam para que o Senhor revele. A Bíblia diz que nada há em oculto que não venha a ser revelado. Nada há encoberto que não venha a ser proclamado dos telhados. Você não deve sair investigando. Ah, pastor, mas e se eu estiver sendo feita de boba? Minha irmã, ou a sua vida pertence a Deus ou ela pertence a você. Se você não quer ser passada para trás, dê seus pulos, cuide da sua sorte, vá atrás dos seus direitos. Agora, se você confia no Senhor, entregue os seus problemas nas mãos dele. Senhor, eu não quero me rebaixar ao ponto de vasculhar o celular. Eu não quero me rebaixar ao ponto de perseguir na rua. Eu não quero me rebaixar ao ponto de ficar pensando o que pode estar acontecendo e eu vou perdendo meu sono, vou perdendo o apetite, vou perdendo a alegria de viver. Senhor, se há alguma coisa, me revela e me dá sabedoria para lidar com isso. A história do Potifar com José se tornou uma história de confiança. E o Potifar não sabia de nada, porque tudo estava bem na mão de José. Mas você sabe que o inimigo não brinca em serviço. E de repente, não só o Potifar reparou nas potencialidades de José, como também a esposa do Potifar reparou que José era um menino diferente. E todo mundo que é diferente chama atenção. E todo mundo que é diferente alimenta as fantasias dos outros. Porque se tem algo no nosso mundo, é que as pessoas estão dominadas pelas suas fantasias. Mulheres que olham para pastores, para líderes e têm fantasias. Homens que olham para mulheres e têm fantasias. Pessoas que olham para outras pessoas e têm fantasias. Por quê? Porque dá uma sensação de ser especial se eu conseguir a atenção
de alguém especial. E a mulher do Potifar caiu nesse equívoco e começou a imaginar-se com José. José é tão especial, ele certamente me fará sentir especial. Só que não é assim que as coisas funcionam. E aí a mulher do Potifar tenta alguma coisa com José e José diz não. E é aqui que a gente aprende uma segunda lição com José. José não era apenas alguém que fazia sempre o melhor. José era também alguém cuja lealdade estava completamente à disposição de Deus. A lealdade de José não era só a Potifar, era sobretudo a Deus. A mulher do Potifar o pega e diz: deite comigo. E José diz não. Não porque eu sou leal ao Potifar, embora seja, mas sobretudo porque eu não posso pecar contra Deus. Esses dias um profissional conversou comigo e me contou de uma experiência constrangedora que ele teve no seu ambiente de trabalho, tendo sido assediado por uma moça que queria ter um encontro com ele fora daquele ambiente. E naquele momento ele disse duas coisas para ela. Primeiro, eu sou bem casado. Eu tenho esposa, amo minha esposa, e eu sou bem casado, e eu não posso trair a minha esposa. Mas segundo, e aqui eu fiquei muito feliz de ouvir da postura séria desse irmão. Segundo, eu sou cristão, eu tenho temor de Deus, e mesmo que eu não fosse casado, você é, e eu não poderia pecar contra Deus fazendo algo que estaria indo contra os princípios de Deus na minha vida. Por que eu fiquei contente? Porque, na verdade, às vezes a gente corre o risco de, numa situação como essa, basear a nossa incapacidade de ir além no simples fato de sermos casados ou bem casados ou o que quer que seja. Não é esse o motivo, irmãos. Que uma mulher tente um homem, que um homem tente uma mulher, e um ou outro responda que não vai cair na tentação porque é casado e bem casado, isso não é tudo. Na verdade, eu não posso ser leal à minha esposa pelo simples fato de o nosso casamento estar bem. Você entende isso? Porque senão o que acontece quando o casamento estiver mal? E se esse meu amigo, irmão em Cristo, estivesse com um casamento em crise? Ele poderia dizer para essa mulher que o assediava que ele era bem casado? Na verdade, nós não queremos pecar contra Deus, porque aí a gente elimina a tentação da nossa vida, mesmo quando o diabo nos faz acreditar que nunca ninguém ficará sabendo. Deus sabe. Talvez o Potifar nunca soubesse que sua esposa tinha um caso com José. O Potifar não sabia de nada. Nem quem era a mulher dele ele sabia. O José não era leal ao Potifar apenas. Era leal a Deus. Meu irmão, minha irmã, você só vencerá na luta contra o pecado se você não precisar de nenhuma razão para não pecar, que não a presença de Deus na sua vida. E essa é a segunda evidência de uma vida abençoada. Note, de novo, não é a circunstância que diz se eu sou abençoado ou não. Primeiro, é a minha disposição para fazer o melhor, apesar das circunstâncias. E segundo, a minha luta contra o pecado. Porque tem muita gente rica, com as circunstâncias tranquilas, que tem pecados ocultos. Agora, tem muita gente passando por uma situação muito difícil e em quem o Espírito Santo tem feito uma obra linda, que se mostra exatamente na vitória dessa pessoa sobre o pecado. É um paradigma que a história de José ajuda a quebrar. Eu não sou abençoado porque tudo me vai bem. Eu sou abençoado e o Senhor é comigo, porque independente das circunstâncias eu me sinto livre para fazer o meu melhor. Não é porque eu estou numa caravana de escravos que eu vou ser um derrotado. Não é porque eu estou trabalhando de escravo numa casa que eu vou me sentir um derrotado. Pelo contrário, eu vou fazer o meu melhor. Não é porque eu fui injustiçado, trapaceado, enganado e fui parar numa cadeia que eu vou ser um derrotado. Eu vou continuar fazendo o meu melhor. Essa é a prova de que Deus é comigo. E segundo, eu vou continuar fiel a Deus, leal nos meus princípios, buscando santidade.
Não vou trair os meus ideais, não porque sou bem casado, não porque tenho dinheiro na poupança, não porque tem gente olhando, não porque o amigo é meu e eu não quero fazer isso com ele, mas sobretudo porque eu não poderia pecar contra Deus. Deus é o motivo, Deus é a razão, Deus é o centro. Jesus é a pessoa mais importante para mim nesse momento, e é exatamente Ele que eu não quero desagradar. Eu não poderia pecar contra Deus. Quando o diabo tenta Jesus no deserto, a informação mais forte que está ali, que talvez você não pegue numa leitura superficial, mas se você parar um pouco para estudar aquele texto, você vai descobrir isso. Uma das informações mais fortes que eu percebo ali na tentação do diabo em relação a Jesus é que Jesus estava sozinho. Quando o diabo diz para Jesus: eu te dou tudo, todos os reinos do mundo e todas as glórias do mundo, se você prostrado me adorar, Jesus poderia ter feito isso e ninguém saberia, porque não estava ninguém com ele, exceto o Pai. E Jesus ali nos deu uma lição. Não importa que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. Jesus se prostraria, cumpriria aquele protocolo rápido, simples, poderia até argumentar que não fez de coração, que fez só para conseguir o resultado, mas o Senhor saberia. E o fato é que quando a gente entende que mesmo que ninguém esteja nos observando, Deus está conosco, a gente vence na luta contra o pecado. É quando você está no caixa da sua empresa e ninguém está vendo, e aquele dinheiro ninguém vai saber que saiu dali, mas o Senhor está vendo. Você está com a sua namorada no banco do carro, ninguém está vendo. Vocês estão num lugar que nem deveriam estar, essa que é a verdade. Mas o Senhor está ali. É quando você está em casa, na internet, não tem ninguém com você, mas o Senhor está vendo. E o Senhor está vendo sempre. E é essa força que nos ajuda a vencer o pecado. A consciência profunda da presença de Deus. O Senhor era com José. Como eu poderia, mulher, trair o meu patrão e cometer um pecado dessa gravidade contra o meu Deus? Isso movia o coração de José. Isso movia. E finalmente, José vai para a prisão. Por quê? Porque a lealdade de José não é a lealdade do Potifar. E tem hora na vida que a gente tem que decidir se vai manter os princípios independentemente dos outros. Porque a mulher do Potifar arma para José, se agarra na veste dele, num dia em que não há funcionários na casa. Ele larga a veste na mão dela para fugir correndo, para não pecar. E ela sai atrás dizendo que foi vítima de uma tentativa de estupro. E todo mundo acredita, porque vai acreditar na dona da casa ou no escravo? E aí, quando José chega, ou melhor, quando Potifar chega, a mulher conta que José tentou molestá-la. E o Potifar não pensa duas vezes, manda José para a cadeia. Na verdade, o Potifar só não mata José, porque nessa altura do campeonato ele já tinha estima por José. Mas ele fica muito indignado. Como José pôde fazer isso comigo? Se você olha de fora esse texto, você se pergunta, mas pastor, como que o Potifar não sacou que era mentira da esposa? Meu irmão, a gente só vê o que a gente quer ver. Às vezes é muito difícil para nós aceitarmos que a nossa vida não vai bem. A gente prefere jogar a culpa nos outros. José levou a culpa de um casamento falido, que era o casamento do Potifar com a sua esposa. Tem horas que é mais fácil a gente descontar nos outros do que admitir os próprios erros. É ou não é? Tem horas que é muito mais fácil a gente descontar nos outros do que reconhecer que nós também erramos no processo. O Potifar era um homem tão ausente. O Potifar era um homem tão negligente. O Potifar era um homem tão distanciado da sua esposa, que quando ela diz que José tentou aquilo, ele preferiu acreditar nessa história tão esdrúxula do que reconhecer que provavelmente a sua esposa estava dando em cima de José. Um empresário que eu conheci há muitos anos,
uma vez recebeu uma denúncia de um marido que teve a esposa seduzida por um funcionário da empresa desse homem. Imagine que situação constrangedora, que um empresário receba um marido magoado, ferido, que estava prestando uma espécie de queixa contra um funcionário da empresa que havia dormido com a sua mulher. E aí esse empresário, sem saber o que fazer, acabou chamando esse funcionário. E esse funcionário deu as suas justificativas, o marido continuou acusando. Um dia esse empresário então chamou a mulher. E a mulher diz com todas as letras: eu fui para a cama com o seu funcionário porque eu quis. O meu marido não me ama, não me cuida, não me trata bem, eu sou infeliz no casamento e eu quis. Então o senhor não tem nada que demitir o funcionário, não tem nada que fazê-lo pagar um preço por isso, o senhor não tem nada que dar uma bronca nele, o meu marido que se vire com essa notícia de que eu não quero mais saber dele. E aquele empresário olhou para aquele homem traído e disse: meu rapaz, se a tua mulher está dizendo que quis dormir com meu funcionário, o que eu faço? Essa história aconteceu há muitos anos. Eu fico pensando se ela não acontece todo dia, na vida de muita gente. Gente que prefere brigar com o de fora para não reconhecer que a sua vida na casa já desmoronou faz tempo. Esse foi o erro do Potifar. O erro do Potifar foi descontar em José as crises que ele vivia no seu próprio casamento. E José era inocente. Isso que é o pior. Quer dizer, o melhor, não é? Porque Pedro diz que se você é esbofeteado com razão, você não tem nada que reclamar do bofete. Mas se você é esbofeteado sem razão, você tem que dar glória a Deus, porque além de tudo você é inocente. Ou seja, reclamar em hipótese alguma. Se mereceu, aguente firme porque mereceu. Se não mereceu, dê glória a Deus. É sinal de que você realmente está no caminho. José vai parar na cadeia. E a Bíblia diz que na cadeia o Senhor era com José. E aqui nós aprendemos uma terceira lição. José não só fazia sempre o melhor. José não só era leal. José também era casca grossa. Como assim casca grossa, pastor? José era um homem difícil de derrubar. Irmão, tem gente que é de Deus. Não porque tudo vai bem, mas porque não importa o quão mal vão as circunstâncias, essa pessoa não se deixa vencer. Porque aqui é o seguinte, a diferença entre a cadeia e a caravana não é mais uma diferença de gravidade do problema, mas é uma diferença de estado de espírito. Uma coisa é enfrentar a caravana, que é o primeiro grande problema da vida. Outra coisa é enfrentar a cadeia, que vem depois de uma fase em que você já estava tentando se reconstruir. Uma coisa é você enfrentar a caravana, que vem colocar fim em sonhos que nunca tiveram uma frustração tão grande. Outra coisa é enfrentar uma cadeia depois de já ter tentado sonhar de novo, sonhos mais modestos, e nem eles vão para frente. Mas José não se deixava dominar pela frustração, pelo desânimo, pela decepção. O Senhor era com José e logo na cadeia José é uma bênção. E o carcereiro o coloca como encarregado de todos os outros presos. Meu irmão, se eu e você somos de Deus, nós precisamos aprender com José. Aprender a fazer sempre o melhor. Aprender a lealdade de uma vida de santidade na presença do Senhor. E finalmente, não nos deixarmos abater, mesmo que os problemas se repitam. Pois ainda que os problemas se repitam, Deus continua no controle de todas as coisas. Um dia, meu irmão, você vai entender. E eu gostaria de orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, Tu que és o Deus de José e és o nosso Deus. Tu que eras com José e és conosco hoje, em todas as circunstâncias. Tu que abençoaste José e nos abençoas hoje, ainda que as circunstâncias façam parecer que nós estamos no fundo do poço. A tua bênção em nós não está clara, porque as circunstâncias são favoráveis. A tua bênção em nós fica clara, porque o nosso coração é teu.
Porque apesar das circunstâncias nós te servimos. Porque apesar das lutas nós seguimos confiando no poder do teu Espírito. Porque apesar das tentações nós mantemos a nossa postura de santidade diante de ti. Porque apesar dos desgastes, das traições, dos problemas, nós não nos deixamos vencer, o Senhor é conosco. E agora, Pai, estão comigo em oração tantas pessoas que reconheceram as suas próprias histórias na história de José. Só que elas querem ser como José. Porque José já prefigurava a própria pessoa de Jesus. No caráter, na firmeza, no compromisso. E no fundo o que nós queremos é ser como Jesus. Sermos imitadores do Filho amado. Como Paulo o imitava e dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tu conheces cada pessoa que ora comigo nessa hora, meu Deus. Tu conheces cada pessoa que agora está com o coração quebrantado diante de ti. Que o teu Espírito Santo visite essas vidas. Que o teu Espírito Santo faça a obra. Que o teu Espírito Santo glorifique o nome do Senhor nesses corações. E que essas pessoas se levantem hoje pela fé, na certeza de que não importa o que tem que enfrentar ainda, enfrentarão tudo na presença do Senhor e serão mais do que vencedores. É a minha oração, Pai, crendo que o Senhor está tomando cada vida agora nas mãos. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.